Boa noite, minha gente boa. Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo, simpatizantes da doutrina dos Espíritos, que, creio eu, seja a única a trazer boas novas, a trazer resposta para todas as nossas perguntas. E é nesse período que eu me lembrei de uma passagem de Jesus caminhando com Pedro, o seu fiel escudeiro, né? Naquela estrada poeirenta de Cafarnaum, sol escaldante, o suor a escorrer-lhe pelo rosto, sedento. Ele encontra uma árvore e Jesus resolve sentar-se embaixo daquela frondosa árvore. Quando se sentam, ouvem uma voz feminina a cantarolar. Jesus olha e vê uma linda moça com um cântaro nos ombros e chama Pedro. Pedro, pede um gole d'água para aquela moça, Pedro. Pedro levanta-se, dirige-se à moça que já fecha a cara. Pedro pede-lhe um gole d'água para dois viajantes sedentos. A moça vira-se para Pedro e conversando, dois vagabundos. Vai caminhar 2 léguas como eu para apanhar lá no poço a água que tu estás me pedindo. Dá uma rabisaca e vai embora. Pedro volta-se para Jesus, que diz: Deus que te dê um bom marido. Pedro parou, tá, beleza. Aí lá vem outra moça, cara fechada. Vai, Pedro, pede essa outra. Mas Jesus, aquela que vinha contente, cantarolando, tratou-nos. Vai, Pedro. Quando Pedro se aproxima daquela moça, ela abre-se num sorriso. Pedro pede um gole d'água e ela aproxima-se de Pedro e de Jesus. Além de dar água para beber, ainda despeja água em suas mãos para que eles lavassem o rosto empoeirado. Ela volta aquelas 2 léguas para o poço a fim de apanhar água e Jesus disse: Deus que te deu um mau marido. Aí Pedro coça a cabeça: Senhor, eu não entendo. Jesus, não entendes o que, Pedro? Essa que nos tratou tão bem, tu desejaste um mau marido. A outra, que nos tratou tão mal, desejaste um bom marido. Jesus então volta-se para Pedro. Pedro, tu não querias que eu apagasse fogo, colocando mais material de combustão, e nem enxugasse um local úmido, botando mais água.
Eu tenho que pedir ao Pai que coloque um bom junto de um mal, para que o mal possa aprender o que é ser bom. Aí Pedro parou e disse: é verdade. Eu já conversei com vocês a respeito do pássaro que triste com o seu cantar e contra uma fada que lhe diz que no dia que ele encontrasse a lágrima mais dorida, ele entenderia tudo. E foi assim que aquele pássaro saiu a procurar. E encontrou o casal que, aliás, o homem, né, que tinha perdido a sua noiva e estava ali a chorar, mas logo em seguida encontrou uma outra que lhe abraçou, lhe beijou e acabou-se o sofrimento daquele homem. Percorreu e encontrou duas crianças que no desastre perderam o seu pai. Mas logo em seguida, um casal bondoso abraça as crianças, dá-lhe conforto e dá-lhe carinho e pede para ser os seus pais adotivos, levando-os para sua casa para serem criados junto com os seus filhos. O pássaro voa até que pousa numa árvore e dali ouve um soluço. Olhando para baixo, encontra um jovem a soluçar. O pássaro voa, pousa no ombro daquele moço e pergunta-lhe: por que choras, Suami? O jovem então aponta para a sua direita e diz: ali tu vês o monte no qual fui crucificado. Morri para salvar aqueles que estão ali, mostrando à sua esquerda uma multidão a pular no Festival da Carne. Ali estão aqueles por quem eu morri. E o pássaro, observando aquilo, sente uma lágrima cair em seu bico. Ele absorve aquela lágrima e entende aquilo que lhe foi dito. Então ele diz: bondoso Suami, a partir de hoje eu voarei pelos 4 cantos da terra a contar a tua história, a mostrar para esta humanidade o teu sacrifício por todos nós. E saiu a voar, a gorjear, não se importando com a sua penagem, que já não era tão bonita, seu canto não era mavioso, era um rouxinol que vive a cantar
o sacrifício do Mestre Jesus. E é neste instante, minha gente querida, que eu quero fazer ver a todos vocês que nós não estamos entendendo o sacrifício de Jesus por nós, a humanidade. Não quero aqui ser santo e nem chamá-los para a santidade, mas que possamos, nesse período, fazer um retiro, ir para uma casa de repouso, uma casa de oração, para que possamos pregar a verdade sobre o que Jesus veio para nos ensinar. Chegou o momento de entendermos a verdadeira finalidade da vinda do Mestre para nós. Não sejamos os santos que ainda não somos. Não somos santos, mas podemos sê-lo. Podemos. Porque se somos santos pela infinita bondade e misericórdia de Deus, se somos demônios pela nossa própria culpa, ainda está em tempo de minimizarmos essa culpa. Esta época é a época em que soltamos os demônios que existem em nós. É esta época em que não procuramos entender a realidade das coisas e essas almas pré-existentes em nós, até reforçando aquilo que a nossa amiga perguntou, eu já lhe respondi em parte. A alma que habita vários corpos e está ainda carente de um aprimoramento, está ainda buscando a verdadeira noção do que é a vida no mundo espiritual. Portanto, meus amigos, minhas amigas, uma reflexão que é nada mais e nada menos do que mergulharmos em nós mesmos, buscarmos as nossas imperfeições e encontrarmos em nós o anjo que somos pela infinita misericórdia do Pai Eterno. Que estejamos na paz de Deus, que estejamos a caminho de nossa redenção. Muita paz e que Deus nos abençoe hoje e sempre.